chamamos de vida for, na verdade, uma lenta forma de morte. Saudações, meus nobres! Como primeiro tema desse canal, eu gostaria de explicar o significado do título e como isso afeta na vida dos senhores. Basicamente, vivemos na era do conforto máximo e do vazio mais profundo. Nunca tivemos tanto acesso a prazer, distração e consumo. E nunca estivemos tão cansados, ansiosos, perdidos. A modernidade gira em torno da carne, aparência, juventude, desejo, produtividade, prazer imediato. Tudo é pensado para manter o corpo ativo, satisfeito, ocupado. Mas quase nada é feito para nutrir aquilo que não apodrece com o tempo. A carne envelhece, o tempo passa, o corpo se degenera. Isso é inevitável. A Bíblia diz algo que soa absurdo para o mundo moderno. Quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Isso é uma fala de Jesus Cristo, que, de acordo com a Bíblia, representa a própria vontade de Deus, pois o Filho e o Pai são apenas um. Mas afinal, o que é Deus? Se partimos do pressuposto de que Deus não é apenas um ser entre os outros, mas a própria verdade, a própria bondade, o próprio amor, então Deus não é algo que possuímos, é aquilo que nos transforma. Deus é a luz que não cria a verdade, mas a revela. Ele é quem ilumina a escuridão interior e nos permite enxergar quem realmente somos. Não a imagem da carne, não a imagem do desejo, não a imagem do ego, mas a imagem e semelhança espiritual. Quanto mais nos aproximamos da verdade, da bondade e do amor, mais nos tornamos semelhantes a Deus. E quanto mais nos afastamos, mais nos perdemos na sombra. A modernidade tenta redefinir Deus como opinião, verdade como sentimento e amor como desejo momentâneo. Mas se Deus é a própria verdade, então negar a verdade não nos liberta, nos fragmenta, nos separa. A escuridão não é a ausência de informação, é a ausência de luz. Mas voltando sobre o que significa a máxima, morte é igual a vida, do título. Não é sobre buscar a morte física, é sobre matar o apego absoluto à carne. A morte carnal não é o fim do ser. Ela é apenas o limite do que é material. Enquanto o corpo se enfraquece, o espírito pode se fortalecer. Mas isso só acontece se ele for alimentado, com virtudes, disciplina, silêncio, sacrifício, sentido. Coisas que a modernidade trata como perda de tempo. Põe a sua vida a perder e acabará por salvá-la. Submeta-se à morte diária de suas ambições, à morte de seus desejos mais profundos e, no final, à morte do próprio corpo. Submeta-se com cada fibra do seu ser e acabará por encontrar a vida eterna. Não guarde nada para si. Nada do que você não abriu mão de verdade será realmente seu. Nada em você que não tenha morrido será ressuscitado. Se você buscar apenas a si mesmo, no fim encontrará ódio, solidão, desespero, ira, ruína e decadência. Mas se você buscar a Cristo, acabará por encontrá-lo, junto com Ele, todas as demais coisas. Esse trecho foi dito por C.S. Lewis, escritor e teólogo cristão irlandês, autor de As Crônicas de Nárnia. Ele acreditava que o ser humano não é apenas um corpo que tem alma, mas uma alma que habita um corpo. Em seu livro clássico, Cristianismo Puro e Simples, o autor afirma que, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Nesse trecho, Lewis observa a inquietude da alma humana, que tem uma busca por algo a mais, um desejo de plenitude que o sucesso, o prazer ou a fama nunca conseguem preencher. Essa insatisfação não é uma falha, mas um indicativo de que fomos feitos para algo eterno, uma realidade superior. E a busca por essa, entre aspas, terra natal deve ser o objetivo da vida. A frase sugere que nossos desejos mais profundos, alegria plena, amor perfeito, verdade absoluta, não são meramente caprichos, mas sim traços de Deus. Ou, se você preferir, uma realidade maior, indicando que fomos criados para algo além da experiência física. Eis a verdadeira imagem e semelhança de Deus em que fomos criados. A modernidade tenta silenciar esse desejo. Ela oferece alguns substitutos como entretenimento infinito, prazeres rápidos,
validação vazia. O resultado é desastroso. Corpos viciados sem propósito e que vivem apenas em função de seus instintos mais primitivos e baixos. E nada disso transcende a matéria, nada disso atravessa o tempo. No final é tudo uma verdadeira perca de tempo que te enfraquece e te afasta da verdade. O que você foi criado para ser de fato nessa vida. O maior problema da modernidade é a redução do ser humano à carne. Quando tudo se resume ao corpo, envelhecer vira tragédia, sofrer vira absurdo, morrer vira terrorismo absoluto. E perceba como essas três coisas que eu citei, sofrimento, envelhecimento e morte, causam um extremo desconforto e medo. Parece que o ser humano foi desaprendendo a viver e foi se enfiando em uma bolha que promete uma completa anestesia das sensações ruins e oferece uma felicidade mundana e passageira, mas que na verdade acaba lesando o senso das pessoas e as jogam na completa escuridão, transformando-as em pessoas covardes e fracas, que não aguentam nem um segundo de sofrimento. Sofrimento esse que eleva seus espíritos e servem para lapidar as virtudes, tornando-as mais fortes. Mas quando entendemos que o espírito é maior que a carne, a morte deixa de ser um inimigo final e passa a ser uma passagem. Passagem que temos que viver diariamente para nos tornarmos melhores. Então, talvez o chamado não seja viver mais, mas viver melhor. Matar o excesso, matar o ego, a obsessão pelo corpo, os vícios, os pecados. Matar qualquer coisa que rebaixe seu espírito, para que algo maior possa nascer. Porque no fim a carne passa, afinal o tempo leva tudo. Mas é aquilo que é espiritual, é eterno e transcende. E para finalizar, então, quando eu digo a máxima morte é igual à vida, quero dizer que a morte carnal é igual à vida espiritual. E repare que morte carnal não é literalmente você morrer, quando seu coração e cérebro param de funcionar. Não é isso, mas sim quando você abdica das suas vontades carnais, aquelas que te viciam e rebaixam seu espírito, que aqui é sinônimo de vida nessa frase. E é nessa vida espiritual que encontramos nosso verdadeiro sentido e propósito de vida. E só para exemplificar essa ideia de que a morte carnal é igual à vida espiritual, eu queria fazer uma analogia. Pense num cavaleiro e o seu cavalo. O cavalo sem seu cavaleiro, ele só é um animal selvagem. Ele é um animal agressivo às vezes. É um animal que não está domado. Ele não chegou no seu verdadeiro potencial. Então, o cavalo, para ele chegar no seu potencial, ele precisa do seu cavaleiro, pois é o cavaleiro que vai treinar ele, vai alimentá-lo, vai correr com ele, vai cuidar dele, vai deixar ele mais forte. Com o cavaleiro, o cavalo alcança seu verdadeiro potencial. O cavaleiro sem seu cavalo não é um cavaleiro, não é nada. Assim como o cavalo precisa do cavaleiro, o cavaleiro precisa do seu cavalo. É uma ajuda mútua, um depende do outro. Mas repara que nessa relação, o cavaleiro é quem manda, e o cavalo obedece. O cavalo é submisso ao seu cavaleiro, e o cavaleiro exerce sua função de lutar e proteger com seu cavalo. Bom, se você não entendeu a analogia, é o seguinte: inverta agora as palavras. Pensa que o cavaleiro é o espírito e o cavalo é a carne. Ou seja, o espírito ele depende da carne para poder buscar suas virtudes, exercer sua verdadeira função nessa vida. E o cavalo, o corpo, tem que ser submisso ao cavaleiro, ao espírito. E a função do espírito é treinar o corpo, deixar ele mais forte. E nunca o cavaleiro ou o espírito tem que ser submisso ao cavalo, ao corpo. Isso é uma inversão dos valores. Isso demonstra fraqueza. E se você tiver essa analogia na sua cabeça do cavaleiro e do cavalo, acho que você conseguiu entender o que eu quis dizer nesse vídeo. A mensagem primordial. E, bom, para encerrar esse tema, deixo vocês com essa frase. A verdadeira morte não está na interrupção do corpo, mas na existência de um espírito que nunca tomou consciência de si. Curta, compartilhe, se inscreva e vida longa ao rei.